Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa correção do formulário da semana 4 sobre logaritmos. A primeira questão é log de raiz de 8 na base 2, tá? Então, olha só, tá exatamente assim. Qual que é o logaritmo? Logaritmo é um expoente, então qual que é o expoente que a raiz de 8 deve ter quando a gente colocar ela na base 2? Então, a gente vai igualar isso daqui a x, que a gente não sabe quem que é. A gente coloca x porque é um padrão, mas pode ser qualquer letrinha que indique um valor que a gente não conhece, tá? Daí a gente vai fazer o quê? 2 elevado a x, que é igual a raiz de 8. Então, vai ficar 2 elevado a x, que é igual a raiz de 8. A raiz de 8, a gente vai decompor, vamos fatorar esse 8. Então, vamos dividir, como ele é par, a gente consegue dividir por 2. Então, 8 é a mesma coisa que a gente escrever 2 ao cubo, 2 elevado à terceira potência. Então, vai ficar 2 elevado a x, que é igual a raiz, que a gente ainda não tirou da raiz, tá? Raiz de 2 elevado ao cubo, 2 ao cubo, tá? Aí, o que que acontece? A gente tem que deixar nas bases iguais. Então, a gente já tem a base 2 aqui, só que a gente tem essa raiz. Então, a gente vai tirar esse 2 da raiz. Então, ó lá, 2 ao cubo, vamos tirar da raiz. Então, o 2, ele vai continuar embaixo, vai ser a nossa base. Lembra o quê? Que a potência e raiz são operações inversas. Então, para eu tirar essa raiz daqui, eu vou transformar isso daqui numa potência. O expoente do 2, que é esse 3 aqui, ele vai ser o numerador da nossa fração. Outra coisa, é uma raiz, a gente quer tirar essa raiz daí, como não vai dar uma raiz exata, a gente vai deixar o quê? Vai transformar na forma de potência, porque são operações inversas, tá? E o expoente dessa potência vai ser o quê? Uma fração, vai ser um expoente fracionário, tá? Por isso que eu tô colocando aqui, ó, 3 e o tracinho da fração. Então, o expoente do 2 vai ser o numerador da fração e o denominador é o índice da raiz. Como não está aparecendo ninguém aqui, significa que é uma raiz quadrada. Se é uma raiz quadrada, quer dizer que o índice é 2. Então, o denominador é 2. Poderia ser uma raiz cúbica, tá? Daí o denominador seria 3. Uma raiz quarta, o denominador seria 4 e assim por diante. Então, eu tenho 2 elevado a x, que ficou igual, né? Não mudou nada. E esse lado, que era a raiz, a gente deixou desse jeito aqui. Então, ficou 2 elevado a 3 meios. Bases iguais, para manter a igualdade, quer dizer que os expoentes devem ser iguais. Então, o nosso x vale 3 meios, tá? E na questão 2, a questão 2 é log de 81 na base A, que é igual a 4, tá? Prestaram atenção na leitura? Log de 81 na base A, que é igual a 4, ou logaritmo de 81 na base A, que é igual a 4, tá? Então, o que que a gente vai ter? Nós vamos pegar A elevado a 4, que é igual a 81. Sempre assim, a base elevada a quem está do outro lado da igualdade, que é igual ao nosso logaritmando, tá? Então, a gente vai ter o quê? Bom, isso daqui, para a gente resolver, é um pouquinho diferente do anterior, que aqui a gente precisa saber quem que é a base. Para saber quem que é a base, eu tenho que tirar esse 4 daqui, ó, do expoente, porque eu quero saber o valor de A. Para saber o valor de A, a gente tem que isolar A. Para isolar A, eu tenho que tirar esse 4 daqui. Se fosse x ao quadrado igual a, sei lá, 4, como que a gente tira esse 2 daqui? Não era fazendo a raiz quadrada de quem está do outro lado? Né? Então, aqui não vai ser a raiz quadrada, vai ser a raiz quarta. Então, para tirar esse 4 daqui, eu vou fazer a raiz quarta de 81.
Bom, aí a gente tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes deu 81. Ou a gente pode fatorar, fatorar ou decompor, né? Como ele é ímpar, não dá por 2. Mas ele é múltiplo de 3, então a gente consegue simplificar aqui por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, quer dizer que 81 é igual a 3. 1, 2, 3, 4. Que aparece 4 vezes 3 elevado à quarta potência. Então, A é igual a raiz quarta de 3 elevado a 4. Como a gente tem aqui uma raiz quarta, ó, e o expoente também é 4, a gente pode simplificar isso daqui, ó, e ficar só com 3. Como a gente cortou o índice com o expoente, essa raiz sumiu. Ou seja, o que a gente está pensando? Quando a gente pega o 3 e multiplica por ele mesmo 4 vezes, a gente tem o 81, tá? Poderia ter vindo dessa passagem direto para cá, ó. Quando a gente fatorou aqui, a gente encontrou o quê? Que o 3 vezes ele mesmo 4 vezes, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Então, a nossa base, o nosso A vale 3. Agora, a questão 3. Aqui. Log de 1/16 na base A, que é igual a 2. Então, esse daqui vai ficar como? A elevado a 2... que é igual a quem? A 1 sobre 16, tá? Então, olha lá, A ao quadrado. Então, a gente vai tirar a raiz de quem tá do outro lado. Daí, a gente tem que pensar o quê? Que número que é multiplicado por ele mesmo 2 vezes de 1/16. Então, a gente tem que pensar o quê? Raiz de 1. Quanto é a raiz de 1? 1. Então, sai da raiz. E a raiz de 16? Que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Então, quer dizer que o nosso A vale 1/4, tá? Poderíamos ter fatorado 16, tá? Também, ó. 8. E daí o 16, ó, é 2 elevado à quarta. Então, ficaria o quê? A igual a raiz de 1 sobre 2 elevado à quarta, tá? Raiz de 1, 1. E a raiz aqui de 2 elevado à quarta? 2 elevado à quarta é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, tá? Então, ou a gente pode pensar, quando cortar esse índice com essa raiz, a gente está dividindo esse 4 por 2, que aqui o índice da raiz é 2. Então, sobra o quê? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 1/4, ó. Mesmo resultado, ó, tá vendo? Esse daqui, tá? Então, a nossa resposta é 1/4. Depois, 4. 4 é log de 64 na base 2, que é igual a x. Então, a gente vai ter 2 elevado a x, ó, que é igual a 64. Então, vamos decompor esse 64. Que base? Ó, já deu uma dica aqui, ó, base 2. Então, dá 32 por 2, 16, dá 8, 4, 2 e 1. Então, quer dizer que o 64 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 6, né? Escrevi 64 de outra maneira. Bases iguais, para manter a igualdade, x igual a 6, tá? Essa vai ser a resposta. Não foi. Aí, o próximo, log, que é o 5,
Não, esse é 2 igual ao log de 625 na base x. Então, qual que vai ser o valor dessa base? Deixa eu ver aqui. Então, ó, x elevado a 2, que é igual a 625. Ah, mas assim ficou confuso. Pode escrever o logaritmo primeiro, tá? Pode fazer aquele espelho. Estou lendo 2 igual a log de 625 na base x. Podemos ler log de 625 na base x, que é igual a 2. Então, olha lá. Aí vai ficar como? X, ó. Aqui, ó. X ao quadrado, ó. Mesma coisa que deu aqui, ó. X ao quadrado. Nossa, o x tá saindo feio todas as vezes. Que é igual a quem? A 625, tá vendo? A setinha foi para trás, aqui nessa, só que dá a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar... Nossa, tá horrível, raiz quadrada de 625. Se a gente não souber de cabeça, e não é para usar a calculadora, tá bom? Tentem fatorar, simplificar aqui, decompor. Então, por 2 não dá, porque ele não é par. Por 3... Para ser múltiplo de 3, divisível por 3, a gente tem que somar os algarismos. Então, 6 com 5, 11, com 2, 13. 13 não tem na tabuada do 3, não é múltiplo de 3. Então, não dá para dividir por 3. Só que todo número que termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, a gente tem 625 dividido por 5, aqui vai dar 1, 2, 5, 125. Ó, terminou com 5, dá para dividir por 5. Aí dá 2, 5, 25. Por 5, 5 e por 5, 1. Então, quer dizer que 625 é 5 a quarta. Então, 625 é 5 elevado à quarta. Aí, a gente pode pensar, como a gente fez no outro, quando a gente tira isso daqui, sobra 5 ao quadrado. Vou fazer de duas maneiras, tá? Então, dividindo aqui esse índice com o expoente, a raiz some, só que quem sai é o 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Ou podemos pensar que 5 à quarta... 5 à quarta, ó, raiz de 5 à quarta. 5 à quarta é a mesma coisa aqui, 5 ao quadrado e 5 ao quadrado, não é? Então, a gente pode escrever 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Quando a gente faz isso daqui, ó, saiu um 5 da raiz. E o outro também saiu, ó, 5 vezes 5, 25, que é a mesma resposta, ó. Então, tem várias maneiras de pensar e chegar num resultado, tá? E a 6, isso foi rapidinho esse formulário, né? 6 vai ser o log de x, que é igual a 0. Esse daqui, a gente tem que pensar o quê? Quando não aparece, estão vendo que nos outros sempre tinha uma base, ó. Aqui era o x, aqui... Oh, não sai daí não. Aqui era o 2, aqui... Cadê o que mais? Ah, sempre tinha uma base indicada. Nesse último aqui, não tem nada indicando. Ah, a professora esqueceu de colocar? Não, não esquecemos de colocar. Toda vez que não aparece isso daqui, é um logaritmo decimal, ou seja, a base dele vale 10. Não precisa indicar, não precisa escrever. É a mesma coisa que isso daqui. Se a gente colocar 6, a gente sabe que é 6 sobre 1. Que esse 1 não aparece, mas ele tá aqui. É a mesma coisa que falar raiz quadrada. Eu sei que aqui não tá aparecendo, mas é 2. Ou x. Eu sei que aqui tem quantos x? Tem 1x, mas a gente não precisa escrever esse 1 do x. É a mesma coisa aqui no logaritmo decimal. Quando não tiver nada aqui, quer dizer que a base é 10. Sabendo que a base é 10, ficou fácil. Ó. 10 elevado a 0 é igual a x. Todo número elevado a 0 dá quanto? Dá 1. Então, nosso x é igual a 1. Ó. Tá? Poderia parar aqui também. Então, x igual a 1. O logaritmo não é difícil.
difícil, é facinho, tudo bem? Então é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato.